o maior gesto da história do rock nacional. Nesta história que eu irei compartilhar com vocês, porque ela é uma das mais criminosamente esquecidas e subestimadas. Talvez uma das maiores, se não a maior atitude, cara, uma das maiores atitudes da história do rock nacional de todos os tempos. No momento aí fervoroso do seriado do Raul Seixas, que foi lançado agora há poucos dias na Globoplay, e eu vou fazer um outro vídeo, colocar alguns pontos de vistas a respeito dela e um ponto que tem que ser mencionada e explorada a respeito dela. Mas não é sobre isso que eu vou falar. E eu não assisti todos os episódios ainda, eu não sei se essa história será colocada no enredo. Eu espero que sim. Até o momento eu não vi ninguém comentar sobre isso na imprensa, nos principais portais. Até o momento eu não vi. Mas uma história que é obrigatoriamente estar inclusa. E essa história é muitas vezes esquecida pela imprensa, pelos artistas e muitas vezes até pelos próprios fãs. Endeusam o Raul Seixas acima de tudo. Que foi no final dos anos 80... Raul Seixas era um alcoólatra e pagou pelas consequências que causou de suas atitudes. Isso tem que ser colocado em questão e que a maioria do público não coloca. Ele passou por problemas. E tava... A galera fala que ele estava esquecido, mas assim... Infelizmente, ele colheu esses frutos diante das escolhas que tomou ao longo de sua carreira. Ele não soube ao longo de sua vida equilibrar o Raul Seixas artista e o Raul Seixas pessoa física. Isso foi uma relação conflitante durante toda a sua vida, infelizmente. E isso pagou um preço muito caro. E uma delas justamente isso. Atirado em sua casa, esquecido, em total desleixo de sua própria saúde, chegando ao ponto que o cara não tinha nem dente. Horrível isso, desumano. E no meio deste percurso musical entre bastidores, isso chegou ao caminho do Marcelo Nova, que estava num momento bom em sua carreira. O Camisa de Vênus estava em ascensão ali nos meados de 84, 86 aproximadamente, né, principalmente com o sucesso estrondoso do disco Correndo Risco. Aí a banda passou por situações internas dentro dela e Marcelo já estava insatisfeito com as relações e os direcionamentos que a banda estava tomando, ele querendo partir para um outro caminho e que a banda não concordaria, e tanto que a banda encerrou, lançou o disco Duplo Sentido, que é um disco bom, mas é confuso, e a banda encerrou as atividades e ele seguiu propriamente já, rapidamente, a carreira solo, lançando o primeiro disco, a Marcelo Nova e a Envergadura Moral, aquela capa emblemática, ele sentado numa praça, e do lado um senhor que era o falecido pai dele. E o Marcelo estava num momento bom, estava com uma moral legal da gravadora, e chegou ao ponto essa situação. Cara, Raul estava esquecido, atirado. Ele ia morrer sozinho. O corpo, entende? Empodrecer dentro do ambiente físico de onde ele estava. E no meio disso, de bastidores, encontrou Raul Seixas e conversas vai, conversas vem. Raul Seixas foi até a casa do Marcelo Nova em Salvador, junto com a mãe dele. Cuidaram dele. Sabe? Esse ponto já foi esquecido, o lance do Raul artista. Era o Raul ser humano. E neste ponto, foram fazendo músicas, canções, cantando, tocando. E até que, cara, surgiu um disco. Que foi A Panela do Diabo. Eu gosto desse disco. Um repertório muito coeso, sólido, que explora liricamente os dois. Sempre foram grandes compositores, letristas irretocáveis. E uniu esses dois universos líricos num só disco. Embora a voz do Raul não era mais a mesma, já estava bem debritado. Mas esse disco rendeu a maior turnê da história do Raul Seixas. Mais de 50 shows por todo o Brasil lotados. A galera ovacionando o Raul. Aquilo ali deu uma dignidade tamanha pro Raul Seixas.
Pode ver na internet as filhas do Raul ovacionam, veneram o Marcelo. E que é tão injustamente criticado. Infelizmente no Brasil, tu paga um preço alto de você ter uma opinião forte. E de você ser sincero nos seus posicionamentos. Isso é uma coisa que eu admiro no Marcelo, que eu trago pra mim, como pessoa, como profissional, é de, cara, a verdade acima de tudo. É uma coisa óbvia que eu tô dizendo, mas nesse mundo hipócrita que a gente vive atualmente, tu sabe que muitos jornalistas, músicos, pessoas de modo geral, de imprensa, em todos os setores, infelizmente não levam a esse ponto. Entende? Então isso se perde autenticidade nas atitudes, nos posicionamentos das pessoas atualmente. E que uma coisa aqui no Marcelo, mesmo há coisas que eu não concorde, e faz parte do processo, assim como coisas que eu posiciono e há coisas que você não irá concordar, e tá tudo bem, faz parte da democracia e do processo. Mas você nunca perdeu a autenticidade. Você nunca perdeu a verdade nisso. E infelizmente é um preço que o Marcelo pagou ao longo de sua carreira. Dificilmente o Marcelo, um dia que ele partir para o outro mundo, infelizmente não irão colocar ele no mesmo patamar como o próprio Raul Seixas, como o próprio Cazuza, Renato Russo, Cássia Eller, sabe? Outros nomes da MPB, assim, de grandes compositores. Infelizmente não. Pois justamente a partir do momento que você lida com a verdade, tu acaba se sujeitando a questões que irão diminuir o teu tamanho. E infelizmente esse é um impacto, uma coisa injusta e criminosamente subestimada essa história, que é pouco lembrada quando se fala de Raul Seixas. E nunca me esqueço, nos anos 2000, Samuel Rosa citou uma frase criticando Marcelo Nova, em outras palavras, mas a grosso modo para entender aqui, que foi acusado de se aproveitar da imagem do Raul para o seu benefício próprio. Cara, olha que ridículo, cara. O Marcelo não pensaria fazer isso. Por que ele se faria isso? O cara estava com a sua carreira solo, estava andando. Entende? E poderia muito bem seguir. E o Raul Seixas seria esquecido, ia morrer esquecido. Mas pela atitude nobre de sua grandeza, o cara trouxe de volta à vida. Trouxe dignidade. Sabe? Então aquela turnê foi uma despedida do Raul Seixas. Que depois, meses, faleceu. Foi encontrado morto no seu apartamento pela sua empregada. Estava faxinando quando estava ele parado, morto. Entende? Então, infelizmente, artistas que têm muita autenticidade e posicionamento forte acabam passando por isso, se sujeitando a isso. E o Marcelo, assim como a própria obra da camisa e assim como a sua carreira solo, ele uma coisa assim que nunca negociou essa verdade. Então, é uma história injusta, linda, o maior gesto do rock nacional de todos os tempos. Tem outros gestos marcantes, obviamente. Não estou desmerecendo, desvalorizando as outras. Mas essa tem que ser colocada na fileira de grandes homenagens, grandes feitos, grandes gestos na história do rock nacional. De uma pessoa que estava em um momento importante da sua carreira, abriu mão dela durante um tempo em prol ao seu ídolo, no qual ele cresceu ouvindo ele, aprendeu música através dele, através de sua obra mostrou um caminho, sabe? Assistiu o show dele quando criança, depois cresceu, daqui a pouco estava do lado do cara. Tem uma imagem muito bonita, que foi uma atitude do Marcelo, que reuniu o Paulo Coelho e o Raul Seixas pela última vez, depois de um longo tempo sem se ver. Os dois tiveram uma grande amizade e depois, infelizmente, um rompimento conflitante. E depois ficaram um tempo sem se falar. E tiveram esse encontro pela última vez. Isso tá na internet. Cara, uma imagem bacana, cara. E o Marcelo promoveu esse encontro. Então, cara, cara, tem que tirar o chapéu, um culhão pra ele de ter feito isso. E que nem todos aqui, tô relembrando e trazendo essa história pra vocês,
e colocar em mente de todos vocês, todos nós, inclusive eu, e tanto estou aqui trazendo esse posicionamento, firmando a importância dessa história que não dá para ser esquecida. E as pessoas pouco mencionam da grandeza do Marcelo Nova trazer de volta à vida o Raul Seixas. Comenta aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe com seus amigos, siga nosso canal na Ponta da Agulha e não perca o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas. Um forte abraço para vocês, até mais. Valeu!